Você já percebeu que algumas das maiores batalhas da nossa vida são vencidas em silêncio? A gente vive num mundo onde todos querem falar, opinar, julgar, criticar e mostrar tudo o que estão fazendo. Mas existe um poder que poucas pessoas compreendem, o poder do silêncio. Por isso existe uma frase muito verdadeira: nem todo mundo que te ama está preparado para te ver crescer. Algumas pessoas amam a versão atual de você, só que elas não estão preparadas para a versão em que você está se tornando. Por isso, aprenda a proteger os seus sonhos. E hoje eu quero conversar com você sobre 4 momentos da vida em que o silêncio pode proteger seus sonhos, preservar seus relacionamentos e fortalecer a sua caminhada. A gente vai falar hoje sobre o silêncio diante dos seus sonhos e projetos, o silêncio quando a gente está com raiva, o silêncio diante das críticas, fofocas e ataques, e o silêncio das reclamações e dos julgamentos. No final desse vídeo, você vai entender por que Deus muitas vezes trabalha no silêncio antes de realizar os maiores milagres da nossa vida. Então fica comigo até o final desse vídeo. Existe um erro que muitas pessoas cometem quando querem começar um novo projeto. Elas contam para todo mundo. Contam para os amigos, contam para os parentes, contam para os colegas de trabalho. E muitas vezes elas fazem isso antes mesmo de dar o primeiro passo. O problema não é compartilhar um sonho, o problema é compartilhar com as pessoas erradas. Porque nem todo mundo consegue enxergar aquilo que Deus colocou dentro de você. Muitas pessoas vão tentar te desanimar. E o mais curioso é que na maioria das vezes elas nem fazem isso por maldade. Elas fazem porque estão presas à realidade delas. Quando você fala que quer mudar de cidade, abrir um negócio, trocar de profissão ou realizar algo grande, você está saindo da sua zona de conforto. Só que quem está ouvindo continua preso à própria zona de conforto. Então surgem frases como: você tem certeza disso? Ah, isso é muito arriscado. E se não der certo? Você está sonhando alto demais. Fica onde você está, melhor assim. Muitas vezes essas pessoas gostam de você, só que inconscientemente elas não querem perder a sua presença, não querem perder a convivência com você, não querem que você mude, porque quando você cresce, você obriga a todas elas a confrontarem a própria estagnação, e isso incomoda. Uma semente não é plantada na superfície, ela é enterrada no escuro, em silêncio. E somente depois é que ela vai aparecer. Se você ficar desenterrando a semente todo dia para mostrar para os outros, ela nunca vai crescer. O mesmo acontece com seus sonhos. Trabalhe em silêncio, ore em silêncio, planeje tudo em silêncio, construa em silêncio e deixe que os resultados falem por você. Nem todo mundo vai celebrar aquilo que Deus mostrou para você. Então proteja aquilo que ainda está em construção. Agora vamos falar sobre um dos silêncios mais difíceis da vida. O silêncio quando estamos feridos, quando estamos magoados, quando estamos com raiva. Todos nós já passamos por isso, com certeza. Ninguém tem isso como exclusividade. Alguém nos decepciona, alguém nos trai, alguém nos falta com respeito. E imediatamente surge uma vontade enorme de responder, de atacar, de devolver, de machucar aquela pessoa. Mas tem uma verdade que pode mudar a sua vida. A maioria dos arrependimentos nasce de palavras ditas no calor da emoção. Quando a gente está com raiva, a gente não enxerga com clareza. Nossa visão fica distorcida. A gente fala coisas que normalmente jamais falaríamos. E depois que as palavras saem da nossa boca, elas nunca mais voltam. Um pedido de perdão é até importante, mas ele não apaga completamente aquela ferida causada. Existem palavras que ficam gravadas por anos. Talvez você mesmo lembre de algo que ouviu na sua infância. Talvez lembre de uma frase dita por alguém há décadas. As palavras possuem poder. Elas podem construir, mas também elas podem destruir.
Uma amizade de 20 anos pode acabar em 5 minutos de descontrole. Um casamento pode ser abalado por uma discussão impulsiva. Uma relação entre pais e filhos pode ser marcada por palavras que jamais deveriam ter sido ditas. Por isso, quando você estiver com raiva, faça algo simples. Fique em silêncio. Saiba dar uma caminhada, ora, respira fundo, vai dormir. Espere algumas horas, espere talvez que seja um dia, mas não responda no auge da emoção. O silêncio temporário pode salvar relacionamentos permanentes. Nem toda resposta precisa ser imediata, nem toda provocação merece reação. Às vezes, a maior demonstração de maturidade é simplesmente não dizer nada. Agora vamos falar sobre um silêncio ainda mais difícil. O silêncio quando alguém fala mal de você. Quando você descobre que alguém criticou você pelas costas. Quando espalham mentiras a seu respeito. Quando questionam seu caráter. Quando tentam diminuir as suas conquistas. A primeira reação geralmente é querer se defender. Normal. Mas eu quero que você reflita sobre algo hoje. Nem toda crítica merece resposta. Nem todo ataque merece revide. Nem toda batalha merece ser lutada. Existem pessoas que criticam porque enxergam algo em você que elas gostariam de ter. Criticam a sua coragem, criticam a sua disciplina, criticam até a sua fé. Criticam o seu crescimento, seus resultados. Não porque você está errado, mas porque a sua evolução lembra a elas aquilo que elas não tiveram coragem de fazer. A inveja raramente se apresenta como inveja. Ela geralmente aparece disfarçada de crítica, disfarçada de opinião, disfarçada de conselho. Mas no fundo, ela nasce da comparação. Se alguém fala mal de você pelas costas, lembra de uma coisa. Quem está atrás de você já está em uma posição inferior na corrida. Continua andando, continua crescendo, continua evoluindo. Até Jesus foi criticado. Praticamente todas as pessoas que fizeram algo extraordinário enfrentaram críticas. Então por que seria diferente com você? Se você parar para responder cada ataque, nunca vai ter tempo para viver seu propósito. A melhor resposta para muitas críticas é uma vida bem vivida. A melhor resposta para a inveja é continuar prosperando. A melhor resposta para a mentira é continuar vivendo na verdade. O tempo tem uma capacidade incrível de revelar quem estava certo. E Deus não precisa da nossa ajuda para defender a verdade. Existe ainda uma quarta forma de silêncio que pode transformar completamente sua vida. O silêncio diante das dificuldades, o silêncio diante das provas, o silêncio diante dos acontecimentos que não saíram como você gostaria. A gente vive numa sociedade que reclama de tudo. Reclama do trânsito, reclama do trabalho, reclama do governo, reclama do clima, reclama das pessoas, da falta de dinheiro, reclama até dos próprios problemas sempre. E sem perceber, muitas pessoas passam mais tempo reclamando da vida do que vivendo a vida. Mas eu queria que você pensasse em algo. O que a reclamação vai resolver? Ela muda a situação? Ela elimina o problema? Ela traz paz para o seu coração? Na maioria das vezes, não. A reclamação apenas aumenta o sofrimento. É como colocar mais lenha em uma fogueira que já está queimando. Quanto mais a gente reclama, mais nossa mente passa a enxergar apenas aquilo que está dando errado. A gente começa a viver preso num ciclo de negatividade. E o pior é que muitas vezes a gente reclama de situações que estão nos preparando para algo maior. Quem vê apenas a prova não consegue enxergar o aprendizado. Quem vê apenas a tempestade não consegue enxergar o crescimento que ela está produzindo. Pensa em todas as dificuldades que você já enfrentou na sua vida. Quantas delas ajudaram você a se tornar mais forte? Quantas delas te ensinaram lições que nenhuma faculdade poderia ensinar? Quantas delas prepararam você para desafios maiores? É fácil agradecer quando tudo está bem. O verdadeiro desafio é manter a fé quando nada parece fazer sentido. Não estou dizendo que você não pode sentir tristeza. Eu não estou dizendo que você não pode sofrer. Nós somos seres humanos. A gente sente dor, a gente sente medo, a gente sente frustração. É normal. Só que existe uma grande diferença entre reconhecer uma dificuldade e viver reclamando dela. A fé não ignora os problemas. A fé acredita que existe um propósito por trás deles. Por isso, antes de reclamar, pergunta para você mesmo: o que essa situação está tentando me ensinar?
essa simples pergunta pode mudar completamente a sua perspectiva. Agora existe um outro tipo de silêncio que também é extremamente importante: o silêncio diante dos erros dos outros. A gente vive uma época em que todos querem ser juízes. As pessoas julgam sem conhecer a história, condenam sem conhecer a dor, criticam sem conhecer a luta que o outro está enfrentando. Muitas vezes a gente vê alguém tomando decisões que a gente não concorda. A gente vê alguém agindo de forma diferente daquilo que acreditamos ser certo. E imediatamente a gente sente vontade de criticar, de apontar, de condenar. Mas será que realmente que a gente conhece toda a história daquela pessoa? Será que a gente sabe tudo o que ela está enfrentando? Será que a gente conhece as batalhas que ela trava em silêncio? A verdade é que não. Todos nós temos capítulos da nossa vida que ninguém conhece. Todos nós carregamos dores invisíveis. Todos nós enfrentamos lutas que não aparecem nas redes sociais. Por isso que a gente precisa ter cuidado ao julgar o próximo. Porque muitas vezes a gente condena nos outros exatamente aquilo que também fazemos, apenas de forma diferente. Jesus nos ensinou uma lição poderosa quando disse: por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão, quando não vês a trave que está no próprio olho? Que ensinamento profundo é esse! Antes de corrigir o mundo, precisamos corrigir a nós mesmos. Antes de julgar os outros, precisamos olhar para dentro de nós. Isso não significa concordar com tudo que os outros fazem. Não significa abandonar nossos valores. Não significa chamar o erro de acerto. Lógico que não. Significa apenas reconhecer que cada pessoa está vivendo a sua própria jornada. Cada pessoa está aprendendo suas próprias lições. Cada pessoa está enfrentando batalhas que talvez nós jamais compreenderemos. Às vezes, o maior ato de sabedoria não é dar uma opinião, permanecer em silêncio. Às vezes, o maior ato de amor não é corrigir, é orar. Às vezes, a melhor ajuda que podemos oferecer não é uma crítica, é um exemplo. Porque pessoas raramente mudam quando são atacadas, mas muitas vezes elas mudam quando são inspiradas. Então, da próxima vez que sentir vontade de reclamar da vida, lembre-se, talvez Deus esteja usando aquela situação para fortalecer você. E da próxima vez que você sentir vontade de julgar alguém, lembre-se, você conhece apenas uma pequena parte da história daquela pessoa. Troque a reclamação pela gratidão, troque o julgamento pela compaixão, troque a crítica pela oração. E você vai descobrir uma paz que poucas pessoas são capazes de experimentar. Porque o silêncio, muitas vezes, não é apenas a ausência de palavras, é a presença da sabedoria. Até agora a gente falou sobre o silêncio que protege os sonhos, o silêncio que preserva os relacionamentos, o silêncio que vence a inveja e as críticas. E agora o silêncio que nos impede de reclamar e julgar. Só que existe algo em comum entre todos eles. Quando a gente aprende a controlar nossa língua, a gente começa a controlar a nossa própria vida. E é exatamente sobre isso que eu quero falar para terminar esse vídeo. Existe algo que une tudo que a gente falou hoje. Quando você aprende a silenciar, você começa a ouvir. Ouvir sua consciência, ouvir a sua intuição, ouvir a direção que Deus tem para a sua vida. O mundo está cheio de barulho, mas Deus muitas vezes fala no silêncio. Então eu quero deixar 3 conselhos para você. O primeiro, protege seus sonhos em silêncio. Nem todo mundo precisa saber o que Deus está construindo para a sua vida. O segundo, quando você estiver com raiva, fique em silêncio até recuperar a paz. Uma palavra não dita nunca destruiu um relacionamento, mas muitas palavras ditas por impulso destruíram. O terceiro é, quando falarem mal de você, continua caminhando. Não perca sua energia tentando convencer pessoas determinadas a não entender você. Deixa que Deus cuide daquilo que está fora do seu controle. E lembre-se, o silêncio não é fraqueza. O silêncio é sabedoria. O silêncio é maturidade. O silêncio é confiança. E muitas vezes o silêncio é a linguagem da fé. Porque quem confia em Deus não precisa provar nada para ninguém. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E se você acredita no poder da mente, da fé e dos sonhos, se inscreve nesse canal. Meu nome é Mauro Mota Júnior e nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus.